No... Desculpa, pessoal, desculpa mesmo. Quem foi que mandou aí para mim? Ô, Mariana, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Então, deixa eu só voltar alguns slides rapidinho para ficar registrado. Um minutinho eu volto, eu chego aqui. Então, pessoal, nós estamos discutindo de uma maneira rápida aqui, ó, o que é evaporação. Tá certo? A evaporação é uma vaporização espontânea de um líquido, sob quaisquer condições, tá certo? Como resultado, da agitação térmica molecular. Ou seja, esse líquido ele absorve um pouco de energia, um processo endotérmico, em que ele absorve energia, muitas vezes retirando dele mesmo, ele consegue romper com as forças intermoleculares, as forças que o prende, e rompe e ele evapora. Então, nós estamos estudando aqui a velocidade dessa evaporação. A velocidade dessa evaporação vai ser dada como a perda, a queda, a variação dessa massa em função do tempo. Fatores que influenciam essa evaporação, essa velocidade da evaporação. A natureza do líquido, se o líquido é volátil, se o líquido é fixo ou estável. O que é um líquido volátil? É aquele que tem uma alta velocidade de evaporação. Álcool, éter, gasolina. Um líquido chamado fixo ou estável é aquele líquido que vai evaporar de uma maneira bem mais lenta, como, por exemplo, os óleos e os mercúrios. Tá certo? Aqui eu estava falando para você da importância da superfície. Quanto maior a superfície do líquido, onde o líquido está, maior vai ser a velocidade de evaporação. Então, quanto maior a área, maior a velocidade de evaporação. Por isso que as roupas são esticadas de maneira aberta, não é isso? Tá aí, ó, desse jeito. Tranquilo? Bom, vamos lá. Estava nesse slide aqui, falei rapidinho para a gente poder chegar aqui, né? Entre fatores que influenciam na evaporação, tem um importantíssimo, que é a pressão. A pressão, ela representa um obstáculo que o líquido tem que romper para poder conseguir evaporar. Então, está aqui a superfície livre do líquido, está aqui a superfície livre do líquido, e aqui eu tenho a pressão. Vamos imaginar a pressão atmosférica, por exemplo? Está aqui, ó. Isso aqui é a pressão sobre a superfície livre do líquido. Para esse líquido poder evaporar, ele tem que absorver essa energia, romper com as forças intermoleculares, romper com essa pressão e conseguir, com isso, sair do líquido. Então, por isso que está escrito aqui, eu até grifei de amarelo, que a pressão representa um obstáculo para o líquido poder evaporar. Aí eu virei para vocês e falei assim, em lugares mais altos, a pressão atmosférica não é menor? Se a pressão atmosférica é menor, o líquido evapora de uma maneira mais rápida. Ah, ótima pergunta, Chazan. Eu vou falar disso lá no final. No finalzinho eu vou falar sobre isso, você vai entender. Um minutinho eu chego lá. Tem a ver, Chazan, com o chamado frio de evaporação. Ok? Então, a pressão representa um obstáculo. Aí aqui eu coloquei um astronauta sentado aqui de perna para cima, tomando uma cervejinha. Eu procurei, eu tinha essa imagem, procurei nos meus livros aqui, só que era um livro antigo, que era um astronauta com um vidro com água dentro. A hora que ele destampa, o que aconteceria quando ele destampa? Quando ele destampa, no espaço, a pressão é praticamente zero. Então, se não tem pressão, a pressão não é um obstáculo? Ah, a pressão é um obstáculo. Então, no espaço não tem, no vácuo. Vamos falar no vácuo melhor? No vácuo não tem obstáculo. Então, essa água que estava lá dentro, esse líquido que estava lá dentro desse recipiente, ele entra em ebulição quase que instantaneamente. A foto era linda, era preto e branco, mostrava ela fervendo, uma explosão, sabe? Falava que era uma... Ele fervia de maneira... não era espontânea, não, instantânea. Fervia de quase maneira instantânea. Era uma imagem linda. Por que isso acontece? Porque no vácuo não tem pressão. Tem um vídeo na internet, eu até encontrei ele ontem,
Aí eu falei, não é tão emocionante assim. O que o cientista faz? Está no laboratório, ele pega um equipamento onde ele faz um semivácuo. O que é semivácuo? Porque o vácuo é perfeito. Não tem como fazer isso 100% no laboratório, tirando aquele recipiente 100% ar. E aí ele faz o líquido ferver a 20 graus Celsius. Água fervendo a 20 graus Celsius. Por quê? Ele retira a pressão. No que retira a pressão, ele retira essa resistência e essa água evapora. Tá ok? Bacana, né? E essa imagem é para mostrar, né, que realmente isso não aconteceria aqui, né? Eu não teria aqui nessa fase líquida desse jeito. Já teria entrado, já teria começado a evaporar há muito tempo essa bebida. Olha só. Então, a pressão é um obstáculo que nós temos que romper. Fatores que influenciam na velocidade da evaporação. A temperatura. O que eu posso falar da temperatura? Olha, gente, ele não é um processo endotérmico. Ele não absorve calor. Olha, quanto maior a temperatura, maior a minha velocidade de evaporação. Então, de novo, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de evaporação. É o que eu escrevi aqui, ó. A evaporação é o resultado da agitação térmica. Então, velocidade, a evaporação, ela está ligada, é claro, à agitação térmica. Então, o aumento da temperatura aumenta o grau de agitação das moléculas. E isso favorece o aumento da velocidade de evaporação. O que eu estou te falando é o seguinte, um líquido a 15 graus Celsius, ele tem uma velocidade de evaporação do que um mesmo líquido, na mesma situação, a 30 graus Celsius. Quem está a 30 graus Celsius, maior em comparação ao 15, né, possui uma maior velocidade de evaporação. Então, o aumento da temperatura favorece o aumento da velocidade de evaporação. Você está percebendo que tudo que eu estou falando para você é muito lógico, né? É muito até intuitivo. Isso é bacana. Porque você já tem bem desenvolvida essa intuição na física. Concentração de vapor no ambiente. Olha que legal. Shazam, aqui começa a explicar aquela pergunta que você me fez. Veja bem, vamos entender. A concentração de vapor no ambiente. Eu não falei que a pressão representa um obstáculo? Então vem cá. Na evaporação, existe a movimentação das moléculas nos dois sentidos. O que isso quer dizer? Olha aqui para o líquido, ó. Essa aqui eu custei encontrar uma imagem, não foi uma imagem bonita que eu gostaria, mas foi que eu consegui trazer para a gente. Eu tenho aqui um líquido e eu tenho moléculas saindo do líquido, olha aqui, ó. Vocês estão me vendo? Eu tenho moléculas saindo, moléculas chegando, moléculas saindo, moléculas chegando. Esse equilíbrio nós chamamos de um equilíbrio dinâmico. Há um equilíbrio dinâmico nessa situação. Molécula sai, molécula vem, molécula sai, molécula vem. As moléculas do líquido abandonam o líquido e essas moléculas também penetram no líquido. Tem que saem e as que voltam. Normalmente, o fluxo das moléculas que saem é maior do que as que entram. Por isso que acontece a evaporação. Quanto mais vapor existir no meio, menor será a velocidade de evaporação. Mas pensa comigo. Pensa comigo. Esse vapor que fica aqui, ó, esse vapor que está aqui em cima, vamos fazer assim, ó. Você concorda que ele exerce uma pressão sobre a superfície do líquido? Então esse vapor aqui que está aqui em cima do líquido, ele exerce uma pressão também. Então essa pressão, olha que interessante, essa pressão desse vapor que está lá em cima dificulta a velocidade da evaporação. Então, quanto mais vapor eu tiver aqui no meio, aí eu posso pensar que, veja bem, aí agora tem várias possibilidades. Viu que eu coloquei o vapor do próprio líquido, né? Se tiver esse líquido, o recipiente, e tiver vapores ao redor dele,
quanto mais vapor tiver, menor será a velocidade de evaporação desse líquido. Quanto mais vapor, menor a velocidade de evaporação do líquido. Bom, vem cá. E aí agora eu entro naquilo que eu havia comentado. O que é o famoso frio por evaporação? Olha a situação, você está aí de férias, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, acabou o corona, você vai poder ir para a piscina, e aí todo mundo dando uma malhada na piscina para poder voltar à forma física. Falo por mim. E aí o que acontece? A hora que você sai da piscina, toda vez que você sai da piscina, dá aquele frio, não dá? Por que que acontece aquele frio? Simples, olha só. A evaporação é um processo que para ocorrer, essas moléculas, para vaporizar, para se vaporizarem, elas têm que absorver calor. Então, a água que ficou na superfície do seu corpo absorve o calor da sua pele e evapora. Então, se ela absorveu o calor da sua pele, então a sua temperatura diminuiu. Então, por isso que você sente frio. Isso é chamado de frio por evaporação. Essa mesma ideia que acontece quando você vai beber água de moringa. O que é água de moringa? A gente fala que a água de moringa é uma água fresquinha, geladinha. Naturalmente, ela é fria. Como que isso acontece? Olha que coisa bacana. A moringa, estou procurando aqui, o negócio caiu aqui. A moringa é um pote de barro. E esse pote de barro é feito de um material poroso. Ou seja, parte da água que vai atravessar evapora e parte da água fica dentro do pote. Essa água que vai evaporar, que vai sair do pote, ela vai absorver calor, vai absorver energia da água que está lá dentro. Então, quando ela absorve calor, ela vai evaporar. No que ela evapora, essa água que está lá dentro, ela diminui a temperatura. Por isso que a água na moringa, ela é mais fresca, ela é mais geladinha. Então, evapora, está tampado, o vapor está saindo pela superfície da moringa. Então, o que está ficando lá, a água que está ficando, fica numa temperatura menor. Por isso que a água de moringa é uma água fresca, geladinha, bastante fria. E isso tudo tem a ver com evaporação. Frio por evaporação. Aí entra na pergunta que minha amiga tinha feito. Já havíamos falado que a evaporação é um processo que, para acontecer, tem que as moléculas, para se vaporizar, tem que absorver calor. E essa evaporação produz o que nós chamamos, os livros chamam, de frio por evaporação. A termorregulação do nosso corpo é um fenômeno importantíssimo. É ela que permite que aconteça, que mantenha, nós chamamos de homotermia. Nós somos homotérmicos. Nós precisamos, para os nossos fatores biológicos acontecerem de maneira correta, que a temperatura do nosso corpo mantenha-se constante. Então, essa termorregulação baseia-se no fato de que o suor, ao evaporar, retira calor do corpo, mantendo constante a temperatura. E aí a Shazam me perguntou assim, Alan, eu vi uma pergunta, uma questão, que ele falou do ventilador. O que o ventilador faz? Ao redor, nós estamos transpirando, suamos, né? Ele absorveu o calor do nosso corpo, não é isso? Jogou a água para fora. Aqui na nossa pele, fica cheio de vapor de água. Está cheio de vapor aqui. Quando o ventilador bate aqui, o vento bate aqui, ele joga, ele desloca esse vapor de água que está aqui, ó, para fora. E aí você sente o quê? A sensação de frio. Frio por evaporação. Entendeu o que eu quis dizer, Shazam? Ficou claro? A ideia Ficou, professor. Não entendi, Fernandinha. Fernandinha? Alô? Falei que ficou claro, professor. E que eu não tinha entendido. Então, de novo, aqui fica um vapor. O mero soprar, ó, o abano, a sacudida, tá quente aqui, ó. O próximo slide é para dia quente e úmido, que é essa questão que a Fernandinha discutiu. Aquela chuvinha que cai, aquela chuva boba de verão, que a gente chama de chuva de molha bobo, você toma e alguém sempre fala assim, nossa,
Não refrescou nada, fez foi ficar pior. Por que que ficou pior? Porque aumentou a umidade no ar. E essa umidade dificulta a troca de calor. Natália, boa pergunta essa sua. Muito boa essa pergunta. Olha só, o processo do funcionamento da sauna, eu não sei te responder, mas eu imagino que é por caldeiras. Era isso, é por caldeiras. Lembrei. É por caldeiras. Então, envolve vapor. Quando você vai para a sauna, você vai transpirar. Mas você não se transpira. Você pode ser, transpira para caramba. Mas você tem a sensação de calor muito, muito grande. Você não vai sentir a sensação de frio por evaporação lá tão fácil. Por quê? Porque o acúmulo de vapor em cima de toda a superfície, toda a área do seu corpo é muito grande. A termorregulação vai acontecer justamente promovendo a saída de água do seu corpo, para manter a homotermia. Olha só, cara, nisso tudo que nós estamos falando, olha que coisa interessante. O que vem a ser umidade do ar? Oh, isso aqui agora é bacana. Natália, para falar rápida, para falar se é mais rápido ou não, eu não vou saber te falar, te precisar, mas quando eu falo mais rápido é em comparação com alguma outra situação. Entendeu? Aí eu precisaria de um dado mais técnico para falar sobre isso. Eu posso dar uma pesquisada para tentar responder essa sua pergunta. Em países frios, eu tenho um amigo meu que é na Alemanha, que mora na Alemanha, quer dizer, morou na Alemanha, ele falava que coisa interessante. Em alguns lugares, cara, a sauna era algo frequentado por famílias, cara. Muito diferente, cara. Muito diferente mesmo. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso e trago alguma coisa para a gente discutir. Tá certo? Obrigado pela pergunta, Natália. O que é umidade do ar? O ar, e aí eu até já coloquei de amarelo ali para deixar bem claro. O ar, ele é uma mistura de gases. Eu que agradeço a pergunta, Natália. O ar é uma mistura de gases. Então, veja bem, quando eu falar de umidade do ar, eu preciso que você entenda que no ar atmosférico não tem apenas vapor de água. Eu tenho oxigênio, eu tenho CO2, eu tenho N2, eu tenho mais um monte de outros gases difundidos aí na atmosfera. Então, não tem apenas vapor de água. Porque, olha só, o ar é uma mistura de gases, da qual participa o vapor de água, exercendo uma pressão parcial F. Lembra da nossa aula da semana passada de pressão parcial e pressão máxima de vapor? Essa curva aqui é uma curva que me mostra a pressão máxima de vapor para cada temperatura. Esse aqui é o meu ponto crítico, lembra disso? Olha que interessante. Então, aqui é uma pressão parcial F, essa aqui é uma pressão máxima de vapor para essa temperatura θ. Então, da qual participa o vapor de água exercendo uma pressão parcial F. Dizemos que o ar está saturado de vapor quando existe em quantidade tal que esteja exercendo a pressão máxima de vapor F. Definimos umidade relativa, ou grau higrométrico, a gasão do ar pela relação F sobre F. Vou explicar melhor. Imagine que, por um acaso, essa pressão máxima, a temperatura do ar agora esteja 35, esteja 22 graus Celsius. Criando um valor. Essa minha pressão aqui, ó, essa pressão máxima aqui, seja 2. Estou criando valor. Vou pôr 0,2. E essa pressão máxima a 22 graus Celsius seja 0,8. Então essa pressão é uma pressão parcial. Para essa temperatura, a máxima pressão que ele suporta para saturar é 0,8. Essa saturação, quando a gente fala que o ar está saturado, que ele está com 100% de pressão máxima de vapor de água,
É quando essa pressão parcial coincide com a pressão total. Muita gente falava assim, de maneira equivocada, pessoas que não é da área, da área de ciências. Ah, então quando fala que o ar está 100% saturado de vapor de água, nós estamos respirando água. Veja bem, nós começamos essa parte falando assim, que o ar é uma mistura de gases. Então, essa pressão 0,8 é a máxima, criei um valor, é a máxima, é a pressão saturada, de saturação para essa temperatura. Quando esse F chega igual a Fão, ele está na saturação, que a gente chama de saturação máxima. Que então o meu grau higroscópico seria 1, ou 100%. Tá certo? Então, essa umidade do ar, uma grandeza dimensional, muitas vezes é dado em porcentagem. Então, vai ser essa pressão parcial que divide a máxima pressão que ele poderia ter em saturação nessa temperatura. Tá certo? Beleza? E, para deixar o negócio mais interessante, um pequeno exercício sobre essa matéria, sobre esse tópico. 1 minuto para vocês. Quem já fizer, já solta aí para mim o gabarito, para eu poder fazer também. Muito boa essa questão, simplesinha. É só para deixar claro isso aí. Se cair numa prova, você não vai perder questão. Vai sair na frente aí, vai fazer um golaço e vai ficar feliz. Tá certo? Olha aí, muito bem, muito bem. Olha aí, tranquilo, a galera acertando. Bacana. Aproveite e já escreve em porcentagem o valor, por favor. Muito bem. É o tipo de questãozinha que o aluno pega, esbarra nela e pensa, meu Deus, e agora? Como que eu faço isso? De onde vem esse negócio? Uma aula simples, entendeu o gráfico, você acerta a questão, faz um golaço, não perde uma questão simples dessa. Olha o que diz a questão aqui. Muito bem, a galera toda acertou. Parabéns, parabéns mesmo. Torcer para cair um negócio desse na prova do Enem, né? Maravilha. No dia em que a temperatura ambiente é 20 graus Celsius, a pressão parcial de vapor da atmosfera é 7 milímetros de mercúrio. Então, a nossa pressão é 7 milímetros de mercúrio. Sabendo que a pressão máxima a 20 graus Celsius é 17,5. Então, aqui é 7. E sabendo que a pressão máxima é 17,5 a 20 graus Celsius. Determine a umidade relativa do ar. Eu coloquei a equaçãozinha aqui para gente. A umidade relativa, o grau higrométrico, é F1 sobre Fão. Então, a minha umidade relativa é 7, que divide 17,5. E aí, no momento desse, a gente chega até a ficar chateado, né? Poxa, por que o cara colocou um número tão feio desse? Faz a conta, faz a conta. Você vai encontrar que a Hzão é igual a 0,4. Não é isso, pessoal? Procede? Se a Hzão é igual a 0,4, quer dizer que em porcentagem, 40%. Questãozinha fácil, simples, tranquila, e que a gente tem que rezar para aparecer uma questão dessa no Enem. Ainda mais se aparecer com um gráfico desse, né?
Por quê? Porque, convenhamos, 90% de todos os candidatos não gostam de gráfico. E eu faço questão de colocar um gráfico aí para todo mundo ser feliz. Muito bem, parabéns. Parabéns, muito bem, Paulo. Crianças, olha só, como o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Como é que pode? Já acabou minha aula. A aula está aí em menos de um minuto. Crianças, então vamos encerrar com o nosso tradicional Minutos de Sabedoria, tá certo? Vamos ver o que sai para a gente? Seja fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Execute com capricho e amor todas as tarefas que recebe, embora pareçam insignificantes. Qualquer coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Realize suas tarefas todas como se delas dependesse, como de fato depende todo o seu futuro. Crianças, eu queria deixar registrado aqui, agradecer mais uma vez a atenção, o carinho, as perguntas, as participações de vocês. Ontem, para poder montar essa aula aqui para vocês, acabando de... Cadê o livro? Cadê o outro livro? Encontrei um livro aqui meu falando sobre climas, comecei a ler justamente para... Queria mostrar para vocês, não sei onde eu coloquei, para vocês aí, então, eu encontrei ele também, dar uma lida sobre isso, que é muito legal, muito bacana, sempre a busca de novos referenciais, de novas maneiras de interpretar a realidade, tá certo? Muito obrigado, cara. Claro, posso sim, Jade. Vou dar uma olhada nela e te respondo, tá certo? Galera, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Boa semana para vocês, bom feriado, vida longa e próxima. Coordenação, obrigado pela parceria, pela ajuda e pela presença, tá certo? Obrigado, galera. Fica com Deus. Bom estudo, bom trabalho e continue focados no estudo, certo? Valeu, vida longa e próspera a todos. Daqui a pouco suba a aula.